Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi. O quê? No dia que Anakin Skywalker perdeu sua mãe, ele fez uma promessa para Padmé e para ele mesmo. Ele nunca mais ia deixar uma pessoa que ele amasse morrer novamente. Isso parece uma coisa meio anti-Jedi de se dizer, mas Anakin estava 100% sério. Ele realmente ia fazer qualquer coisa possível para não deixar outra pessoa que ele amasse morrer novamente. Mas aí aconteceu de novo. Anakin dessa vez teve visões de Padmé morrendo no parto. Mestre Yoda disse que antigamente era comum os Jedi terem visões do futuro, era algo popular na Ordem Jedi. Mas desde a ascensão dos Lords Sith, quando Plagueis e Palpatine influenciaram o lado sombrio para se tornar mais forte na galáxia, os Jedi supostamente perderam essa habilidade, mas Anakin Skywalker era uma exceção. Sendo tão forte com a força, a capacidade de fazer premonições era um dos dons de Anakin. Mas o pior de tudo é que ninguém acreditava nele. Ele contou para Padmé que viu ela morrendo no parto, exatamente como ele viu a sua mãe morrendo, e Padmé simplesmente ignorou. Ela disse que em Coruscant ninguém morre durante o parto, essas visões provavelmente não significavam nada. Ela recomendou até mesmo Obi-Wan Kenobi, talvez ele podia ajudar a gente, mas Anakin sabia que Obi-Wan era inútil para ajudar nesse aspecto. Mas ainda havia esperança. Quando qualquer Jedi na Ordem tem dúvidas severas, precisa de uma direção, um caminho, uma sugestão, existe uma pessoa que todo Jedi pode contar, o grão-mestre da Ordem, Mestre Yoda. Anakin então foi ver ele o mais rápido possível. O que Mestre Yoda disse para Anakin deixou ele ainda mais frustrado. Mestre Yoda diz que como um Jedi, ele não pode ter apego a pessoas, mesmo sabendo que talvez elas podem morrer. Ele disse que Anakin tinha que treinar a aprender a perder, largar, deixar as coisas entrarem em sua vida e sair normalmente. Até as estrelas, Anakin Skywalker. Até as estrelas um dia morrem, disse Mestre Yoda. Como você deve imaginar, Anakin Skywalker saiu daquela sala dos aposentos de Mestre Yoda pior do que quando ele entrou. Mas ainda assim, o jovem escolhido estava 100% determinado a não deixar outra pessoa que ele amasse morrer novamente. Ele tinha feito uma promessa, e Anakin era muitas coisas, mas ele não era um mentiroso. Existia somente uma última opção aos olhos de Anakin: se tornar um mestre Jedi. Não pelo cargo, Anakin não precisava desse cargo, Anakin não precisava nem estar no Conselho Jedi, ele não se importava com o Jedi. Ele mesmo disse para Padmé, se encontrasse alguma forma de salvar ela fora da Ordem Jedi, se fosse necessário sair da Ordem para salvar ela, ele faria isso sem problema algum. Padmé agora era sua família, não o Jedi. E por mais que Anakin não tivesse tanto interesse mais nos Jedi, ele ainda precisava deles para uma coisa: a Ordem Jedi, os arquivos da Ordem Jedi em específico, a biblioteca secreta dos Jedi, era considerada uma das maiores fontes de conhecimento, sabedoria e informação que existia em toda a galáxia. Se existisse alguma informação na galáxia que falasse sobre como evitar premonições, como agir diante a premonições, evitar a morte, ressuscitar pessoas, qualquer coisa do tipo, se essa informação existisse, ela estaria lá dentro, nos arquivos Jedi secretos. Essa chance de ser um mestre Jedi e ganhar acesso aos arquivos caiu na mão de Anakin Skywalker quando o chanceler Palpatine nomeou ele o seu representante oficial no Conselho Jedi. A conexão era óbvia para Anakin. Estar no Conselho Jedi automaticamente significa que ele seria um mestre Jedi. E foi com esse pensamento em mente que Anakin entrou lá dentro do Conselho Jedi, pensando que finalmente ganharia o título de Mestre Jedi. A romantização da Vingança do Sith diz pra gente que eles conversaram bem mais do que a gente vê no filme. Assim que Anakin entrou no Alto Conselho, ele já estava com raiva desde o início. Os mestres fizeram ele esperar muito tempo lá fora, e Anakin não fazia ideia por quê. Ele olhava pelas janelas da Ordem Jedi e ele via uma cidade ainda saindo fumaça, tudo resultado de uma batalha recente. Grievous tinha invadido a cidade, ele tinha capturado o chanceler e Anakin Skywalker, quase sozinho, tinha ganhado a batalha, matando até mesmo o Conde Dooku. Ele disse pra ele mesmo em sua mente que ele não estava com raiva. Ele fez ele mesmo acreditar nisso. Ele entrou na câmara do Alto Conselho Jedi com a sua cabeça baixa, demonstrando humildade e respeito pelos mestres. Mas dentro dele, o livro diz, através dessa raiva que era apenas uma camuflagem, lá no seu coração, ele escondia na verdade o dragão. Ele olhou para os lados, Mestre Yoda, completamente ilegível. Estoico como sempre, suas emoções eram impossíveis de se ler. Mace Windu estava duro como uma pedra.
Ele viu imagens de Kiarimundi e os hologramas de Kiari e Plo Koon flutuando sobre os seus assentos. Eugene Collar estava sentado sozinho, 2 assentos vazios do seu lado, um de Shakti e outro de Stas Alley. Em outro assento, Obi-Wan Kenobi, sentado no assento que pertencia a Oppo Rancisis, que tinha agora falecido. Mestre Obi-Wan estava pensativo, até mesmo preocupado. Anakin Skywalker, disse Mace Windu. O tom dele era tão severo que até o dragão dentro do coração de Anakin Skywalker deu uma encolhida. O Conselho Jedi, Anakin, disse Mace Windu, decidiu que vai aceitar as novas diretrizes do chanceler Palpatine, assim como as novas instruções do Senado da República para dar autoridade da Ordem Jedi direta para o chanceler. Você também vai ser ganhado um assento no Alto Conselho Jedi, como representante pessoal do chanceler. Anakin ficou paralisado de felicidade. Ele não conseguiu nem acreditar no que ele estava escutando. Palpatine realmente estava certo. E parecia que ele estava certo sobre quase tudo ultimamente. Para falar a verdade, Anakin não se lembrava da última vez que o chanceler da República estava errado. Anakin absorveu aquelas palavras. Feliz que o Conselho Jedi tinha finalmente dado a ele o desejo de seu coração. Finalmente eles tinham reconhecido o seu sucesso, a sua dedicação, o seu poder na força. Feliz, ele respirou devagar. Obrigado, mestres, Anakin disse. Vocês têm o meu juramento que eu vou manter os princípios da Ordem Jedi como a minha prioridade. Aceitar isso calmamente, Anakin. O conselho não aceita. Perturbador é essas ações do chanceler Palpatine em vários níveis, disse Mestre Yoda. Frustrado, Anakin olhou para o Mestre Yoda e ele pensou: de novo, os Jedi mais preocupados com o Senado do que vencer essa guerra. Mesmo assim, Anakin inclinou sua cabeça e disse: eu entendo, Mestre Yoda. Mas eu acho que você não entende, disse Mace Windu, encarando Anakin diretamente no seu olho, sem nem piscar. Anakin escutou aquelas palavras de Mace Windu, mas ele não estava nem aí. Na sua mente, ele já conseguia se enxergar saindo daquela sala, indo para os elevadores, direto para os arquivos Jedi, pedindo o seu acesso para a área restrita da Ordem com a autoridade do seu novo rank de Mestre Jedi. Mas Mace Windu cortou o barato dele, continuando dizendo: Anakin, você vai participar dos encontros desse Conselho Jedi, mas você não receberá o título ou os privilégios de um Mestre Jedi. O quê? Anakin disse. Foi a única palavra que saiu da sua boca, uma palavra pequena, uma palavra simples. Mas aquelas palavras de Mace Windu sentiram como um soco no seu estômago, como uma bomba explodindo em seu cérebro, deixando seus ouvidos zumbindo. Como você se atreve, mestre? Como você se atreve? Disse Anakin. Paralisado no chão, ele não conseguia mexer. Ele não conseguia se sentir nem conversando. Era como se outra pessoa estivesse usando a sua boca. E finalmente ele reconheceu aquela voz. Era parecida com a voz de Conde Dooku, mas não era a voz de Dooku. Era a voz do Destruidor de Conde Dooku. Nenhum Jedi nessa câmara se equipara com o meu poder. Nenhum Jedi na galáxia. Vocês acham que podem rejeitar o título de mestre para mim? Mestre Yoda então interrompeu Anakin. O representante do chanceler, Anakin, você é. E é como o representante dele que você ficará aqui no conselho. Sentar na câmara você irá, mas voto você não terá. As visões do chanceler você vai apresentar, os seus desejos, as suas ideias, as suas diretrizes, mas não, Anakin, as suas próprias. O coração de Anakin nesse momento, ele queimava como o coração de uma fornalha. Isso é um insulto para mim e para o chanceler. Isso, mestre Jedi, não será tolerado. O olho de Mace Windu, olhando para Anakin, era mais frio que a própria voz de Anakin. Sente-se, jovem Skywalker. Anakin então encarou Mace Windu de volta. Os dois trocaram olhares. Ele não falou, mas ele pensou: talvez eu tomo o seu assento. A sua própria voz em sua mente saia fumaça como uma fornalha. Você acha que você pode me parar de salvar o meu amor? Você acha que pode me obrigar a ficar parado vendo ela morrer? Vem cá então, dá um V-pad nisso, seu Anakin, Obi-Wan falou, interrompendo o pensamento dele. Ele fez um gesto para um assento vazio. Por favor, sente-se, Anakin. A voz de Obi-Wan era muito simples, era um pedido simples. Ele tinha uma voz calma, tão calma que fez Anakin se sentir envergonhado. Ele se sentiu jovem, ele se sentiu um tolo. A sua raiva praticamente sumiu instantaneamente. Anakin inclinou a sua cabeça. Me perdoe, mestres.
O restante da reunião do conselho para Anakin passou como um flash. Infelizmente, Anakin nunca teve a oportunidade de saber realmente por que eles não deram para ele o título de Mestre Jedi. Mas Mace Windu já tinha compartilhado essa informação com Obi-Wan muito antes. Até mesmo dias antes de Anakin ser julgado para entrar pro conselho e se tornar um mestre. Anakin era um cara muito emocional, ele era muito fervoroso, ele não tinha o que os Jedi chamavam de um controle Jedi, uma reserva Jedi. Ele era muito emocional, muito impulsivo. E essa situação, essa visão que os Jedi tinham foram pioradas ainda mais no momento que o chanceler indicou Anakin para ser diretamente enfiado à força no Conselho Jedi como seu representante oficial, algo que praticamente nunca aconteceu na história da Ordem Jedi servindo a República. Então não é difícil a gente entender essa preocupação que os Jedi tinham de colocar Anakin, não só no Conselho Jedi, mas mais do que isso, dar a ele o título de Mestre Jedi. Mas deixe aí nos comentários o que você acha sobre toda essa discussão. Você acha que Anakin deveria ter se tornado um Mestre Jedi, mesmo sendo tão raivoso, emocional como ele era? E se você gostou do vídeo, tenha um autocontrole Jedi, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi.